Bom dia. Então vamos lá, vamos só relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós falamos de dois teoremas, basicamente, né? Do teorema de Weierstrass o teorema de Weierstrass que diz o seguinte, que se você tem uma função contínua definida em um intervalo fechado, AB, tá? Então essa é a única condição, tá? Que seja uma função contínua definida em um intervalo fechado. A conclusão, a função contínua definida em um intervalo fechado F atinge máximo e mínimo, tá? Nós não chegamos a provar esse resultado, a gente só provou o resultado do teorema da limitação, que é o teorema que ajuda a demonstrar esse teorema, tá? Então esse que diz o teorema de Weierstrass. O outro teorema que a gente falou foi o teorema de Fermat. Esse teorema aqui a gente demonstrou. O teorema de Fermat já vai te dizer o seguinte, se F contínua, eu não lembro se precisa da continuidade, deixa eu só ver aqui a hipótese do teorema. Eu lembro que precisa da derivabilidade. Não, se F tem ponto de máximo ou mínimo, se F tem máximo ou mínimo em x0 e f' de x0 existir, então f' de x0 é 0. Tá? Esse que diz o teorema de Fermat, tá bom? E esses dois teoremas são os dois teoremas que a gente precisa para construir a aula de hoje, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar de dois outros teoremas super importantes no estudo de cálculo, que é o teorema de Rolle e o teorema do valor médio, tá? Vamos pegar as hipóteses do teorema de Rolle para a gente ver como é que a gente vai demonstrar ele. Então, o teorema de Rolle diz o seguinte, se você tiver uma função que é contínua, tá? E ela satisfaz essas três hipóteses. Tá aí as três hipóteses. Então, se F satisfaz a hipótese 1, a F é contínua no fechado. Contínua no fechado. Tá? A hipótese 2, ela é derivável no aberto. Derivável em AB. E a hipótese 3, f de A é igual a f de B. Então, os extremos têm a mesma imagem, tá? A conclusão, aí, se você tem essas três coisas, a conclusão é que existe um C no aberto, tal que a derivada nesse ponto C dá 0. Tá? Pode projetar aqui. Então, você já sabe este teorema, que se você tem continuidade em um intervalo fechado, então ela tem máximo e mínimo. Tá? Você já sabe também esse teorema, que se a função tem máximo ou se ela tem mínimo, e nesses pontos, a derivada da função nesse ponto existir, então essa derivada é igual a 0. Tá? Agora, esse teorema não é a mesma coisa desses dois. O que é que eu tenho neste teorema aqui? Ó? Eu preciso da continuidade, coisa que eu precisava aqui em Weierstrass, mas eu não preciso em Fermat, tá? Eu preciso da derivabilidade, tá? Da função ser derivável,
função ser derivável, eu não preciso em Weierstrass, mas eu preciso em Fermat, tá? E eu preciso da igualdade dos extremos, que eu não preciso em nenhum desses dois teoremas, tá? Então eu estou te dando aqui 3 hipóteses e a conclusão é que existe um C, tal que a derivada é 0, tá? Essa é a conclusão, tá bom? Agora, vamos tentar pensar sobre essas hipóteses. Tentar pensar o seguinte: se por acaso você só tiver uma função contínua, será que uma função contínua já garante que a derivada dá 0? Vamos pegar a seguinte função. Exemplo 1. Se eu pegar f de x igual a x. Se eu fizer só isso, f de x igual a x, função identidade, tá? Na função identidade, a função é contínua, certo? Qualquer intervalo fechado que você pegar no domínio da função identidade, a função é contínua, tá? Mas qual é a derivada da função identidade? É 1. Olha, observa que a derivada não está dando 0. Então isso significa que se você tem só uma hipótese, não está dando certo, tá? Agora, suponha que você tenha 2 hipóteses, continuidade e derivabilidade. A função identidade também serve. Ela é contínua e é derivável. E a derivada não dá 0. A derivada continua dando 1, tá? Agora, suponha que eu vou modificar isso. Eu vou colocar assim. Vou colocar a função modular, tá? Função modular é contínua? É contínua. Suponha agora que eu vou pegar o intervalo, os extremos, menos 1, 1. E, então, se eu pego o intervalo de menos 1, 1, eu perco a derivabilidade, certo? Porque a função modular tem um bico no 0. A gente já sabe que no 0 ela não é derivável. Então, eu estou perdendo essa hipótese aqui. Quando eu perco essa hipótese aqui, mas eu tenho a continuidade e tenho que a imagem dos extremos são iguais. Porque o f de menos 1 é módulo de menos 1, que dá 1. f de 1, módulo de 1, que também dá 1. Então, a imagem dos extremos são iguais, tá? Então, eu tenho a hipótese 1 e a hipótese 3. Te pergunto, a derivada dessa função é 0? Antes do menos 1, a derivada dá... Aliás, antes do 0, a derivada dá menos 1. E depois do 0, a derivada dá 1. Então, não acontece isso. Tá bom? Então, as hipóteses todas são importantes. Você pode ficar brincando de pensar em exemplos tendo só essas 2 hipóteses, ou só essas 2, ou a primeira e a terceira, ou só a terceira, e você vai ver que você nunca chega na conclusão. Você precisa mesmo ter as 3 hipóteses, tá? As 3 hipóteses é o que faz com que esse resultado exista, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a demonstração. Vamos fazer o seguinte. Você concorda que essa função f, ela tem 2 possibilidades. As 2 possibilidades são as seguintes. Pode ser que ela seja constante, tá? Então, se f for constante, então, f de x igual a um certo k, com esse k pertencente aos reais. Vamos ver. Se f for constante, constante é uma função contínua? É ou não? É contínua, tá? É derivável? Derivável, porque a derivada da constante é 0, né? A imagem dos extremos. Aí você pergunta, que extremo? Qualquer extremo que você pegar. A imagem dos extremos são iguais? São iguais. Então, satisfaz as 3 hipóteses. Te pergunto, existe algum ponto que a derivada vai dar 0? Sim, que a função constante, a derivada sempre é 0. Então, se ela for constante, não tem o que demonstrar. Certo? Então, se f for constante, não há o que demonstrar. Não há o que demonstrar. Agora, suponha que f não é
constante. Tá bom? F não é constante. Mas o que é que eu sei? Eu sei que se eu olho... Vou colocar aqui o plano cartesiano. Suponha que esse aqui seja o A. Suponha que esse aqui seja o B. Tá bom? Eu estou te dizendo que a imagem do A é igual à imagem do B. Se a imagem do A é igual à imagem do B, então eles vão no mesmo valor da função. Tá? Suponha que essa imagem seja positiva. Tá bom? Suponha que seja bem aqui. Esse aqui é o f de A. Esse é o f de A e também é o f de B, porque eles têm a mesma imagem. Tá aí os dois. Eles têm a mesma imagem. Suponha que a imagem seja positiva. Tá? Se eu estou supondo que a função não é constante, então eu te pergunto, será se na hora de esboçar o gráfico, eu tenho que sair desse ponto e chegar nesse ponto, certo? Eu não posso tirar o giz do quadro, já que eu estou assumindo que ela é uma função contínua. Tá? Eu te pergunto, eu posso seguir linha reta daqui até lá? Posso fazer isso? Não, porque eu estou dizendo que ela não é constante. Então eu não posso seguir linha reta. Certo? Então você concorda que eu poderia ir aqui por cima assim? Eu poderia também ir aqui por baixo? Certo? Mas eu poderia também fazer assim. Concorda? Existem várias formas de sair daqui e chegar lá. Tá? Vamos pensar nessa forma que eu fui assim. Quando eu fiz dessa forma, significa que esses dois pontos são pontos de mínimo. Tudo bem? Tá? Porque eu fiz tipo uma parábola aqui. Se eu fizesse essa forma aqui, significaria que esses dois caras são pontos de máximo. E quando eu fiz essa coisa assim, esses dois caras não são nem máximo e nem mínimo. Concorda? Tá? Então, é em cima dessas ideias que a gente vai trabalhar. Tá? Então, suponha que f de A seja o máximo de f. Pode acontecer isso, não pode? Tá? F de A é o máximo de f. Eu te pergunto, se o f de A for o máximo de f, o gráfico pode ser desse tipo subindo? Pode ser desse tipo descendo, depois subindo e descendo? Não, porque o f de A é o maior valor que ela alcança, certo? Que é igual também ao f de B. Então você concorda que o gráfico não pode ir para a parte de cima, certo? Então ele tem que ir para a parte de baixo. Só que ele é uma função contínua, definida no intervalo fechado. O teorema de Weierstrass me diz que se a função é contínua definida no intervalo fechado, ela atinge máximo e mínimo. O máximo eu já sei quem é. O máximo é o f de A e o f de B. Quem é o mínimo? Pode ser o f de A ou o f de B? Não, porque eu sei que ela não é constante. Certo? Então, onde é que está o mínimo? Onde é que está o mínimo? Você concorda que o mínimo está entre A e B? Sim ou não? Ótimo. Então vamos lá. Suponha que f de A seja o máximo de f. Pelo teorema de Weierstrass, f atinge máximo e mínimo. Tá? Como f não é constante, segue que existe um C
pertencente ao intervalo AB aberto, tá? Um C está lá pelo meio aqui. Está aqui pelo meio do caminho, tá bom? Tem um C aqui, beleza? Existe um C, segue que existe um C, tá o quê? F de C é o mínimo de F. Tudo bem? Só escrevi o que a gente já tinha dialogado, tá? Então existe um C que é o ponto de mínimo. Agora vamos lembrar o outro teorema. O outro teorema diz o seguinte, que é o teorema de Fermat. O teorema de Fermat vai nos dizer o seguinte: se tu tiveres uma função que ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo, tá? Num certo x0, e a derivada nesse x0 existir, então essa derivada é zero. Vamos pensar? Esse C, ele é ponto de mínimo. Ele está dentro do aberto, certo? Está dentro do aberto. O que foi que eu disse para você sobre a função f? Ela é derivável onde? No aberto. Então, o C não está aqui dentro? Então, quer dizer que a função f é derivável no C, tá? Temos, por hipótese, que f é derivável em AB. Logo, f' de C existe. Tá bom? A derivada no C existe porque o C está dentro desse intervalo. Tá? Agora vou usar o teorema de Fermat. Pelo teorema de Fermat, segue que a derivada no C é zero. Tá bom? Então o teorema está demonstrado. A gente não quer provar que a derivada seja zero? Tá? Está demonstrado. Demonstramos o que a gente queria, né? O que foi que a gente supôs aqui? A gente supôs o seguinte, que esse ponto f de A, onde foi que a gente supôs ele? Agora suponha que f não é constante, suponha que f de A seja máximo. A gente supôs isso, tá? Então, a demonstração já está completa, tá? Você pode pensar, mas espera aí, se o f de A não fosse máximo, como é que a gente ia fazer? Tu supõe então que ele é mínimo. Se você supõe que ele é mínimo, a demonstração é idêntica, tá? Mas e se ele não for nem máximo e nem mínimo? Qual é o próximo passo? Se ele não é o máximo e nem o mínimo, o teorema de Weierstrass diz que tem máximo e mínimo para essa função. E esse máximo e mínimo está onde? Está entre o A e o B. E o argumento é exatamente o mesmo. Tudo bem? Então, essa demonstração é suficiente para provar o teorema de Euler. Ficou claro? Tá? Então, de agora em diante, se você tem uma função que é contínua no fechado, derivável no aberto, e a imagem dos extremos são iguais, então a derivada, existe um cara dentro desse aberto que a derivada dele é zero. Tudo bem? Interpretação geométrica disso. Vamos tentar enxergar. Que eu acho que agora vocês vão entender exatamente o que o teorema de Euler quer dizer. Suponha que sejam esses dois caras aqui. Tá? Agora, você tem que sair desse ponto e chegar nesse ponto por uma função contínua e derivável. Tá? Suponha que a nossa função faça isso. Tá bom? Suponha que seja isso. Tá? O que é que a derivada me dá mesmo? F' de C. O que é isso? Não é a taxa de variação? Em termos de reta tangente, o que é? É o coeficiente angular
da reta tangente, certo? Então vou colocar aqui, ó, o coeficiente angular da reta tangente. Vamos pensar. Se o teorema de Euler diz que existe um cara que a derivada dá zero, o que o teorema de Euler quer dizer em termos de reta tangente? Que existe um ponto que a reta tangente é o quê? Não. Existe um ponto que a reta tangente é horizontal. Deu para entender? Porque a derivada, ele não te dá o coeficiente angular da reta tangente? Se for zero, como é que é a reta tangente mesmo? Diz para mim. A reta tangente é o quê? Vai? Acredito que vocês já esqueceram. Vai. No ponto A, é o f de A. Oh, Deus. Quem foi o professor de vocês? Bora. Mais a derivada da função no ponto A, x menos A. Não é isso? A equação da reta tangente? Certo? Se essa equação da reta tangente, se eu estou te dizendo, se o teorema de Euler está te dizendo que a derivada é zero, significa que esse cara é zero. Certo? Então essa parte aqui não existe. Então vai sobrar só isso. Então a reta tangente é uma constante. Entenderam? Então significa que a reta tangente é horizontal. Tá? Olha para cá. Olha para cá. Se eu pego esse ponto, a reta tangente não é uma coisa assim? Sim ou não? Se eu pego esse ponto, a reta tangente não é uma coisa assim? Tá? Mas nesse ponto aqui, a reta tangente é assim, ó. É horizontal. Ok? Nesse ponto aqui, a reta tangente é horizontal. Nesse ponto aqui, a reta tangente é horizontal. Tudo bem? Nesse caso, existem 3 pontos que a reta tangente é horizontal. É isso que o teorema de Euler está querendo te dizer de forma geométrica. Que, dado o gráfico de uma função que é contínua, derivável, extremos iguais, sempre vai ter uma reta tangente que é horizontal. Beleza? Pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3, não importa. O que ele está dizendo é que sempre vai existir essa reta. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Então esse é o nosso teorema de Euler. Deu para entender o teorema? É claro? Vamos agora para o outro teorema, chamado de teorema do valor médio. Não vou apagar os teoremas daqui, porque a gente vai precisar de todos eles. Vou colocar aqui. Teorema do valor médio. Então, esse é um outro teorema super importante em cálculo. O teorema do valor médio diz o seguinte: se você tem uma função que ela satisfaz as seguintes hipóteses. Ela é uma função contínua, ela é uma função derivável. Se isso acontece, então existe um C, tal que a derivada é aquilo ali. Vamos pegar. Então, ó, tem as mesmas hipóteses, a primeira e a segunda hipótese. F é contínua no fechado. A segunda hipótese, f é derivável no aberto. E a conclusão é que existe um C pertencente ao aberto, tal que a derivada nesse ponto C é f de B menos f de A
B menos A. Tá? É isso que diz o teorema do valor médio. Tá? Olha, o teorema de Euler está dizendo que existe uma reta que é horizontal. O teorema do valor médio está dizendo que existe uma reta que tem esse coeficiente angular. Tá? Ele é muito específico. Existe com certeza uma reta com esse coeficiente angular. Tá? Vamos tentar entender geometricamente o que isso significa. Vamos lá. Suponha que você tenha o seguinte gráfico da função f. Tá? Suponha que essa seja a sua função f. Suponha agora que você tenha essa reta. Essa reta, com relação a esse gráfico, é o quê? Uma reta secante. Tá? Suponha que esse carinha aqui seja o A, esse carinha aqui seja o B, tá? Esse aqui é o f de A, e isso aqui tem o f de B. Como é que a gente acha o coeficiente angular da reta secante? Isso. Então, então essa reta aqui, que eu vou chamar de S, tá? Essa reta S, que é a reta secante, ela é o seguinte: ela é f de A, mais f de B menos f de A sobre B menos A vezes o quê? X menos A. Vamos ver se funciona. Vamos pensar se isso aqui é essa reta secante. Vamos pensar. Olha lá. Se o x for A, tá? Observa que isso aqui é uma função afim, né? Isso aqui é constante, isso aqui também é constante, a variável está só aqui, tá bom? Olha, se o x for A, você pega o A e substitui bem aqui. A menos A vai dar 0, então isso tudo vai apagar, tá bom? Vai sobrar só f de A. Então, S de A é o próprio f de A. Então, o A dá certinho no f de A. Tá bom? Então, eu estou nesse ponto. Agora, vamos calcular quem é o S de B. S de B. No lugar do X, você coloca B. Tá? Coloca B bem aqui. Então, vai ficar... Esse aqui vai cancelar com esse, não vai? Vai sobrar o quê? F de B menos F de A. Só que tem um F de A bem aqui. F de A cancela com esse F de A que está negativo, vai sobrar só o F de B. Tá bom? Então, de fato, isso aqui... Opa, que é B. Então, de fato, essa equação é a equação da reta secante. Tá bom? O que o teorema está me dizendo? O teorema está me dizendo que existe um C que está entre A e B, tá bom? Existe um C aqui entre A e B, tal que a derivada desse C é exatamente isso. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o coeficiente angular da reta secante. Deu para entender? Mas a derivada dá o coeficiente angular de quem? Da reta tangente. Então, o que o teorema do valor médio está me dizendo é que existe uma reta tangente que tem o mesmo coeficiente angular da reta secante. Se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, o que é que eu posso dizer delas? Que elas são paralelas. Ok? Então, quer dizer que existe em algum lugar aqui um certo C. Existe um C aí que quando eu colocar aqui a reta tangente, ela vai ser paralela à reta secante. Deu para entender? Isso nós chamamos de teorema do valor médio. Tá?
É isso que é o teorema do valor médio. Vamos demonstrar esse teorema. Vamos lá. Então, qual é a ideia da demonstração desse teorema? É pensar nessa diferença bem aqui, ó. Essa é a ideia, tá? Nessa diferença que há nas imagens da reta secante com a função, tá? Essa aqui é a ideia. Essa diferença que acontece no C, ou a diferença que acontece em qualquer x aqui, tá? Nota que se eu fizer isso aqui muito perto do A, então essa diferença vai sendo cada vez menor, tá? Se eu for para lá, também essa diferença vai ser cada vez menor, tá bom? Então vamos pegar esse tamanho aqui, tá? Então, defina a função h de x igual, essa função h ela vai ser a função s menos a função f. Tá bom? Que é exatamente esse tamanho aqui, tá? Então, é S menos AF, tá? Vamos ver como é a cara dessa função. A função H, ela é o quê? Quem é S? Tá aqui a cara da S, ó. É F de A então, H é F de A mais F de B menos F de A dividido por B menos A vezes X menos A menos a F de X. Tá bom? Tá aí. Essa é a cara da função H, tá? Eu te pergunto, quais as características da função H? Vamos pensar. A função H é a diferença da função S com a função F. A função S não é uma função afim? É uma função afim. Toda função afim é uma função contínua. A função F, por hipótese, é uma função contínua. A diferença de funções contínuas é contínua. Tá? Então, a função H é contínua. Então, já vou marcar aqui, ó. Note que H é contínua. Tá bom? 2. A função H é a diferença de duas funções. Essa função S é uma função afim. Função afim é derivável? Sim ou não? É derivável porque é um polinômio, né? E a função f é derivável? Por hipótese, ela é derivável, tá? Nesse intervalo AB. Então, diferença de funções deriváveis também é uma função derivável. Então, a função h é derivável. H é derivável. E isso nesse intervalo AB, tá? Terceira hipótese. Será se a função h, será se a imagem de A e a imagem de B pela função h, será se são iguais? Vamos ver. H de A. O que seria H de A? Onde tem x, você coloca A, tá? Substitui bem aqui. A menos A vai dar 0. Então, essa parte toda vai para 0. Tá? Aqui tu tem que colocar A. Vai ficar F de A. Negativo. Tem um F de AB aqui. Então, cancela. Certo? Então, isso aqui dá 0. H de A dá 0. Tá bom? Quem é H de B? H de B, substitui o B bem aqui. Vai ficar B menos A. Tem B menos A aqui. Você cancela esses dois caras. Certo? Tem um F de A aqui, tem F de A aqui, com sinais contrários. Você cancela esses caras. Tem um F de B aqui e você colocou B aqui. Esse está negativo, esse está positivo. Também cancela. Que vai dar 0.
Mas você não precisaria ficar fazendo essas contas todas. Por quê? H de A é querer saber quanto é esse tamanho quando eu estiver chegando em A. Quando eu chegar no A, eles não são iguais? Dá 0. Quando eu chego no B, também são iguais. Então dá 0. Tá? Mas eu só fiz as continhas para você enxergar as coisas. Mas geometricamente eu estou pensando nesses dois pontos, que já são iguais. Então dá 0. Então você tem que H de A é igual a H de B, que é igual a 0. Observa que a função H, ela satisfaz essas três propriedades. Então, qual teorema eu posso aplicar aqui? O teorema de Euler. O que significa? O teorema de Euler vai me dizer que existe um C que está entre A e B, tal que a derivada nesse ponto é 0. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, pelo teorema de Euler, existe um C que está entre A e B, tal que a derivada da função H, nesse C, essa derivada é 0. Tá bom? Isso quem está me dizendo é o teorema de Euler. Vamos atrás dessa derivada. Quem é a derivada da função H? Vou colocar aqui. A derivada de H é o quê? Isso aqui não é uma constante? Isso aqui dá 0, certo? Agora, a derivada disso aqui dá o quê? Vai. Quanto é a derivada disso aqui? Isso aqui não é uma função afim? Sim ou não? Quanto é a derivada da função afim? Coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? F de B menos F de A dividido por B menos A. Certo? Então, esse é o coeficiente angular. Então, aqui vai ficar só F de B menos F de A dividido por B menos A. Certo? Menos a derivada da F. Tá bom? Então, a derivada da função H é isso. Só que a derivada da função H em C dá 0. Então, eu vou substituir aqui. Então, isso aqui vai ser 0 se o x for C. Tá bom? Então, aqui vai ficar 0. 0 é igual a f de B menos f de A, B menos A, menos f' de C. Tá bom? O f' de C está negativo, passa aqui para o outro lado e fica positivo. Então, f' de C é igual a f de B menos f de A, dividido por B menos A, onde esse C pertence ao intervalo AB. Mas não era isso que a gente queria provar? Beleza? Então está aprovado o nosso resultado. Lindo, lindo, né? Muito lindo. Então, ó, acabamos de encontrar duas estruturas geométricas no cálculo. Quais são as duas estruturas geométricas? Que, se você tem um gráfico de uma função que é contínua, derivável, com extremos iguais, com toda certeza, sempre existirão retas tangentes horizontais. Esse é o primeiro fato geométrico. Segundo fato geométrico, se você tem uma função contínua, derivável, tá? Aí eu não preciso dos extremos iguais, só preciso da derivabilidade de continuidade. Tá? Então, sempre vai existir uma reta tangente que é paralela à reta secante. Beleza? Achamos esses dois resultados. De agora em diante, a gente pode resolver mais um leque de questões, tá? Que ficarão disponíveis para a gente. Vamos lá para o leque de questões para a gente agora. Primeira questão. Demonstre que essa equação tem exatamente uma raiz real. Essa é a primeira demonstração. Como é que a gente vai fazer? Se
Se nós já soubéssemos o resultado da próxima aula, a gente resolveria de uma forma. Mas a gente não sabe ainda o que tem na próxima aula, que é o que resolve esse problema de uma forma mais fácil. Por enquanto, a gente tem que usar o que nós temos aqui. Como vocês fariam esse problema? Deixa eu pegar a equação. X ao cubo mais x menos 1 igual a 0. Eu quero que você prove para mim que essa equação... Pode projetar aqui. Eu quero que você prove para mim que essa equação tem somente uma raiz real. Tá? Pode projetar o quadro. Só uma raiz real. Como é que a gente vai fazer? Aí você pensa assim, peraí, isso é uma equação? Mas esse teorema, ele fala de uma função, fala de uma função, fala de uma função e de uma função. Nenhum dos 4 teoremas fala de equação. Então, vamos pensar que essa equação dá origem a uma função, né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, defina a função f de x igual a x ao cubo mais x menos 1. Tá bom? Então, resolver esse problema de que aqui só tem uma solução é equivalente a provar que essa função só tem uma raiz. Concorda? Se eu conseguir provar que essa função só tem uma raiz, então eu resolvi essa equação. Ficou claro? Tá? Então vamos lá. Eu quero provar que só tem uma raiz. O que eu vou fazer? Eu vou supor que existe mais de uma. Tá? Então suponha por absurda, que existem, que f admite 2 raízes distintas. 2 raízes. Tá? Suponha que f admita 2 raízes. Tá bom? Sejam A e B essas raízes. O que significa A e B ser raiz dessa função? Você concorda que significa que f de A é igual a f de B, que é igual a 0? Sim ou não? Tá? Então pronto. F de A é igual a f de B, que é igual a 0. Vamos lá. A e B, números distintos. E eu vou assumir aqui que o A é menor que B. Tá bom? Vou assumir isso. Então, agora nós vamos olhar o seguinte. Eu vou marcar aqui o A. Vou marcar aqui o B. Tá? Então, no A, a imagem dá 0. No B, a imagem também dá 0. São imagens iguais. Tá? Essa função é uma função polinomial. Tudo bem? Função polinomial. É contínua? É contínua. É contínua em qualquer intervalo que eu pegar. É derivável? É derivável em qualquer intervalo que eu pegar. A imagem das extremas são iguais? O teorema de Rollen também diz que existe um C entre os dois caras, tal que a derivada desse C tem que ser 0. É aplicável o teorema de Rollen, então, para essa função. Tá? Então, note que podemos aplicar o teorema de Rollen. Isto significa
Na separação de sílaba, o G eu acho que fica aqui, né? Significa que existe um C no intervalo AB, tal que a derivada da função nesse C tem que ser zero, certo? Tá bom? Então vamos pensar agora. Tá aqui, a derivada tem que dar zero. A função não é isso aqui? Não é essa a função? Sim? Deriva essa função. Quem é a derivada de x ao cubo? 3x². Mas, quem é a derivada de x? É 1. E a derivada do menos 1? É 0. Então, eu quero saber agora quem é esse c que faz essa derivada dar 0. 3x² mais 1 é igual a 0? Impossível. Isso não pode acontecer. Certo? Por que não pode acontecer? Você vai passar 1 para lá, vai ficar negativo. Passa o 3 para lá, vai ficar x² igual a um número negativo. Nos números reais isso não acontece. Então isso aqui é um absurdo. É? O que é um absurdo. Vamos retornar agora ao teorema de Rowley. O teorema de Rowley diz que se a função for contínua, derivável e satisfazer mais essa propriedade, existe um cara que a derivada dá 0. E isso aqui é uma verdade, nós provamos essa verdade. Tá? A gente provou. Então, o teorema não está errado, o teorema está correto e a gente acabou de demonstrar ele. Tá? Essa função é contínua? É contínua? Sim, satisfaz a propriedade de 1. É derivável? Sim, satisfaz a propriedade de 2. Tem duas raízes? Tem duas raízes? Foi isso que nós supomos. Entendeu? A gente supôs que essa função tem duas raízes. Esse foi o erro de supor que ela tem duas raízes. Ela não tem duas raízes. Deu para entender? Foi isso que nós afirmamos bem aqui. Ó. Suponhamos por absurdo que f admita duas raízes. Foi a única coisa que nós acrescentamos. Esse foi o erro. Ao supor esse erro, você chega no absurdo. Tá? Pois bem, essa função não tem duas raízes. Essa função tem raiz? Tem alguma raiz real? Suponha que eu diga para você. Prove para mim que essa função admite pelo menos uma raiz. Eu já sei que duas não é possível. Tá? Mas a pergunta é, será que tem alguma? Diga. Seu nome e curso, por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Carlos, eu sou do curso de Física. Eu só vim apresentar uma questão de um amigo meu que ele pediu para perguntar para o senhor, que ele é muito tímido, né? Tudo bem. Ele perguntou por que o senhor não usa o teorema do confronto. Acho que é do confronto, eu acho. Do confronto? Não. Mas para quê? Intermediário. Eu não lembro. Ele só pediu para eu perguntar. Volta para ele e pergunta por quê. Tá, ok. Porque o teorema do confronto, a gente precisa de 3 funções, certo? A gente tem que conhecer o comportamento de uma função que está por cima, conhece o comportamento de uma função que está por baixo, e a gente desconhece como é a função que está entre. Mas a gente sabe o limite de quem está por cima e o limite de quem está por baixo, esses limites são iguais, e você conclui que quem está pelo meio, então, tem o mesmo limite. Esse que é o teorema do confronto, tá? Eu não estou conseguindo entender. Oi. Porque... Projeta lá, por favor. Bom dia. Ele, no caso, ele corrigiu, é o teorema do valor intermediário. Isso, agora sim. É isso que a gente vai usar. Obrigado. É esse teorema que a gente vai usar agora. Tá? Parabéns. Por que só a sala de lá que aplaudiu? A ideia do colega... Eu esqueci o nome dele, alguém lembra? Qual é? Marcos. Carlos. Tá.
o Carlos disse o seguinte, que pra gente, na verdade foi um amigo dele, né? Mas e se foi ele? A gente nunca vai saber, né? Então, ele diz que x ao cubo mais x menos 1 é possível nós determinarmos... Carlos, vai no microfone, por favor. Ele diz que é possível a gente provar que essa função tem raiz usando o TVI. Cadê o Carlos? Vai lá, Carlos. Oi, bom dia. Bom dia. Carlos, nós temos a função... Dá para projetar para ele? Sim. Temos a função x ao cubo mais x menos 1. Como que você vai usar o teorema do valor intermediário para provar que essa função tem raiz? Substitui o 0 e 1. Substituindo 0 e 1. Tá, então você calcula f de 0. F de 0. No lugar do x você coloca 0. Vai ficar 0 ao cubo mais 0 menos 1. Isso aqui dá 0, vai sobrar só o menos 1. E você calcula f de 1. F de 1 vai ficar 1 ao cubo mais 1 menos 1. Esse 1 cancela com esse 1, então a resposta dá 1. Então, uma resposta deu negativa, a outra resposta deu positiva. E aí? A raiz de... Peraí. Tem uma raiz no meio. Peraí, deixa eu ver lá eles lá rapidinho. Não, projeta pra gente ele. Isso. Vai. Pra onde foi que tu olhaste? Que eu quero saber quem é teu informante. Bora, dedura logo. Não tem que preservar a identidade, né? Sim. Vai ver que é algum infiltrado. Vamos lá. Então, continua. Como foi a sua explicação? Tem uma raiz no meio. É isso? Projeta lá agora! Tem uma raiz onde? No meio. No meio de quem? É no zero. Ah, é aqui, olha, é a mão. É que eu tô muito curioso, vai lá ver. É um cara que usa, não sei se é um rapaz ou se é uma moça que usa um relógio de pulseira preta. Né? As unhas não estão pintadas. Não percebi. Tá? Mostra a mão de novo. A calça é bege. É a calça? É uma calça bege, bolsa preta. Sou eu, a minha outra personalidade. Vindo lá, tira uma foto pra mim. Mike vai lá. Não, vamos preservar a identidade, né? A gente não sabe se... então não tô nem aí agora. Então, f de x é igual a x ao cubo mais... O que é que nós temos aqui? Temos uma função f, tá? Essa função f no zero dá menos 1, tá bom? No zero dá menos 1, então quer dizer que a imagem está bem aqui, ó. Eu marco aqui o menos 1 e no 1 a imagem está dando 1, então eu marco aqui o 1, a imagem está dando 1, tá aqui em cima, tá? Então essa é a imagem 1. E o gráfico dessa função tem que sair desse ponto e chegar nesse ponto, certo? Como isso é uma função polinomial, então ela tem que passar por esse eixo. Não tem como, ela tem que passar por esse eixo, tá? De alguma forma, não sei como, mas ela passa. Quando ela passar pelo eixo, esse ponto é a raiz. O que eu tenho certeza que ela não vai passar aí mais de uma vez. A gente já provou que duas raízes ela não tem, ela só tem uma raiz. Beleza? Então essa que é a justificativa. Então essa função tem sim raiz, só que é apenas uma, tá? Então a equação só tem uma raiz. Muito bem. Vamos para o próximo problema? Projeta lá o slide, por favor. Próximo problema. Vamos pegar o problema 3. Vou colocar essas duas funções aqui. F de x igual a x quadrado menos 4x dividido por x menos 2 e colocar outra função aqui, f de x igual a x quadrado menos 4x dividido por x mais 2. Tá?
E a pergunta é, o teorema de Rowley se aplica a essas funções do intervalo 0,4? Essa é a pergunta, o intervalo é 0,4. Então olha para cá, me diz, para essa função, será que eu consigo aplicar o teorema de Rowley nesse intervalo? Nessa outra função, será que eu posso aplicar o teorema de Rowley nesse intervalo? Vamos lá. Perguntas que tu tem que se fazer primeiro. Não é se é possível aplicar o teorema de Rowley, mas sim se satisfaz as propriedades do teorema de Rowley. Tá? Se tiver uma propriedade que não é satisfeita, tu não precisa olhar para o resto. Porque se uma está falhando, acabou. Não posso usar o teorema de Rowley. Tudo bem? Vamos lá. Primeira propriedade, continuidade. Te pergunto, essa função, ela é contínua no intervalo 0,4? Sim ou não? Então vamos lá. Então, está aqui a função. Como é que eu sei se a função é contínua ou não? Eu sei que toda função racional é contínua no seu domínio, certo? Agora eu te pergunto, quem é o domínio dessa função? É todos os reais menos o 2. O 2 não faz parte do domínio. Então, o 2 não está aqui dentro? Então, essa função não é contínua nesse intervalo. Deu para entender? Então, eu não posso aplicar aqui o teorema de Rowley. Porque ela perde a continuidade no 2. Ela não está definida no 2. Não faz nem sentido pensar em continuidade para essa função. Então, o teorema de Rowley não é aplicável nesse intervalo para essa função. Eu poderia escolher outro intervalo. Tá? Se eu pegasse, por exemplo, aqui de 3 a 4, seria aplicável. Desde que o 3 e o 4 satisfaçam todas as propriedades. Mas, aparentemente, não, né? Porque não vai dar imagens iguais. Tá? Você tem que pegar intervalos que os extremos deem a mesma imagem. Vamos para essa função aqui. Essa função. Pensa comigo. Essa função é contínua no intervalo 0,4? Sim ou não? Retorna para essa aqui. Eu preciso verificar se ela é derivável? Preciso verificar se os extremos são iguais? Não preciso, porque eu já perdi a continuidade. Então nem vejo o resto. Tá bom? Vamos para essa. É contínua no 0,4? É contínua no 0,4. Tá? É uma função racional que está definida em todo esse intervalo aí. Me diz outra coisa. Ela é derivável? Sim ou não? Sim, porque toda função racional é derivável. Certo? Ela tem as imagens dos extremos são iguais? Pega o 0, substitui aqui. Aqui vai dar 0, aqui dá 0. Então em cima está dando 0. Embaixo está dando 2. Não é problema, certo? Então no 0 está dando 0. Pega o 4, substitui aqui. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 16 está dando 0. Em cima, embaixo está dando 6. Então dá 0. Tá? Então a imagem dos extremos são iguais. Então eu posso aplicar sim o teorema de Rowley. Deu para entender? Acabou a questão. Aí tu vai entregar assim em branco? Não, né? Porque a gente não corrige áudio. A gente corrige o que tu escreve. Tá? Então tu tem que escrever. Tu tem que dizer... E nem pensamento. Tem gente que diz assim, não, professor, mas eu estava pensando nisso. Tem como, né? A gente não corrige pensamento. Então você vai e escreve. A função é contínua no intervalo fechado, porque é uma função racional e está definida em todo esse intervalo. Tá? Ela é derivável porque é uma função racional e está definida nesse intervalo. E a imagem dos extremos é igual. Aí tu escreve como é as imagens. Beleza? Então logo o teorema é aplicável. Tá bom? Muito bem. Próxima questão. Vamos fazer a segunda? Olha lá o que nós temos na segunda. Na segunda, eu quero que você mostre para mim, mostre que essa equação tem pelo menos uma raiz entre 0 e 1. Olha a equação. 4ax ao cubo mais 3b
x² mais 2cx igual a mais b mais c. Eu quero que você prove para mim que tem pelo menos uma raiz entre 0 e 1. Tá bom? Então esse que é o problema, tá? Então vamos fazer esse problema. Esse problema ele foi feito para que tu possa pensar em derivadas, tá? Você está vendo alguma coisa interessante entre os expoentes? Está percebendo alguma coisa interessante? O que você percebeu? São consecutivos, né? Então, o que você acha que fez surgir isso? É como se eu tivesse derivado? Então, isso aqui é a derivada de quem? Ax, a quarta. Mais, isso aqui é a derivada de quem? Bx ao cubo. Isso aqui é a derivada de quem? Cx ao quadrado. E isso aqui é a derivada de quem? Vou colocar aqui menos a mais b mais c x. Tá bom? E eu vou chamar isso aqui de uma função bonitinha aí. Então, defina a função, essa função. Tá bom? É uma função bonitinha, né? Bonitinha essa função. Vamos ver. Essa função não é uma função polinomial? É ou não? É polinomial. Se é polinomial, estou no mundo dos sonhos, porque tenho continuidade, tenho derivabilidade, então eu já tenho as duas condições sendo satisfeitas, só falta verificar os extremos. Quem são os extremos? Não é no 0 e no 1? Então vou calcular f de 0. F de 0 é quanto? Em todo lugar tem x, então vai dar 0. Tá bom? F de 1 é quanto? Aqui dá A, aqui dá B, aqui dá C. Então dá A mais B mais C. Certo? E aqui dá A, B, C também, só que está negativo e vai dar 0. Então eu tenho todas as hipóteses do teorema de Rolle. Se eu tenho todas as hipóteses do teorema de Rolle, então eu posso aplicar o resultado. Ele me diz que se eu derivar essa função, ela vai dar 0 em algum certo ponto C. E esse C está dentro desse intervalo. Tá? Então, pelo teorema de Rolle, existe C pertencente ao intervalo 0, 1, tal que a derivada dessa função no C dá 0. Certo? E quem é a derivada dessa função? A derivada dessa função dá o quê? Dá 4ax ao cubo mais 3bx² mais c 2cx menos a mais b mais c. Não é isso? Isso aqui não é a derivada da função? Tudo bem? Essa é a derivada da função. Mas essa derivada vai ser 0 se o x for c. Então, se eu substituir c aqui, isso tudo vai dar 0. Aí tu pega esse cara e passa lá para o outro lado e resolveu o teu problema. Beleza? Então, essa equação, sim, tem uma raiz entre 0 e 1. Está provado. Tá? Muito bem. Vamos agora resolver questões envolvendo o teorema do valor médio. Muito bem. Vamos lá, questões agora do teorema do valor médio. Deixa eu ver esse problema aqui.
Não, depois a gente vê ele. Teorema do valor médio. Observa. Considere essa função nesse intervalo 0,2. Determine a reta tangente ao gráfico de f, que é paralela à reta que passa por 0f de 0, 2f de 2. Quero que você determine uma reta tangente que tenha essa condição. Tá? Então, vamos pegar aqui a função. A função é x ao cubo menos x nesse intervalo 0,2. Tá? Nota que ele fala de uma reta tangente paralela a uma reta secante. Tá? Nota que eu também não sei como é o gráfico disso. A gente não sabe fazer ainda esse tipo de gráfico. Tá? Mas isso não é problema. Vamos lá. Essa função 1 é contínua? Sim, por quê? Porque é um polinômio. Então, f é contínua. Essa função é derivável? Sim, porque é um polinômio. Tá? Então, essa função é derivável. F é derivável. Tá bom? Então, eu já tenho as hipóteses do teorema do valor médio. Tá? Significa que existe um C nesse intervalo 0,2, só que o intervalo aberto. Tá? Então, pelo TVM, isso aqui significa intimidade. Tá? Então não precisa escrever teorema do valor médio. Coloca TVM que todo mundo vai entender. Tá? E pelo TVM existe um C pertencente ao intervalo 0,2. Tá ok. Esse F' de C, ele é F de 2 menos F de 0 dividido por 2 menos 0, que é o que diz o resultado do teorema do valor médio. Tá? Vamos lá. Vamos calcular logo a derivada da função f' de x. É quanto? Quanto é essa derivada aqui? 3x² menos 1, certo? Essa é a derivada. Vamos calcular esse quociente aqui. Então, já vamos colocar esse igual a esse quociente, tá? Vai ficar 3x² menos 1, que a gente vai querer saber quem é esse x, que vai ser esse c aqui, tá bom? Só não vou trocar de letra aqui para não ficar feio. Vai ficar igual f de 2. 2 ao cubo é quanto? 8. Menos 2, 6. Menos f de 0. Substitui 0 aqui, vai dar 0, certo? Isso tudo dividido por 2 menos 0. Então, isso aqui vai dar 3. Vai ficar 3x² menos 1 igual a 3. Vai ficar 3x² é igual a 4. Vai ficar x² é igual a 4 sobre 3. Vai ficar x igual a mais e menos 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, esse é o meu C. Tá? Esse é o C que eu estou procurando. Só que eu encontrei aí 2 Cs, né? Eu tenho um intervalo 0,2 e eu achei 2 sobre raiz de 3 e menos 2 sobre raiz de 3. Qual deles eu vou usar? Qual deles eu vou usar? Só o positivo, porque esse menos 2 sobre raiz de 3 não está nesse intervalo. Tá? Então, suponha que esteja bem por aqui, assim, o 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, é só esse para mim que serve. Tá bom? Como é a equação da reta tangente? A reta tangente é como? É f do A, né? Mais f' do A, x menos A, não é isso? Não é essa a equação da reta tangente? Aqui, vamos colocar C, porque a gente estava procurando C, né? Vocês vão querer reclamar depois. Deixa C. Vai ficar a reta tangente é igual. Que é um f de C? O C, não é esse cara?
Então é f de 2 sobre raiz de 3 mais f' no c. Quem é o f'? Está aqui o f'. Substituindo 2 sobre raiz de 3 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 3 com 3 cancela. Vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3. É isso, né? Vai ficar 3 vezes x menos o 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, essa é a sua reta tangente. Tu não vai deixar assim, faz essa conta, né? Eu que estou com preguiça, então não vou fazer essa conta agora. Então, deixa eu projetar aqui, no GeoGebra. Olha lá, nossa função é x ao cubo menos x. Essa que é a nossa função, tá? E eu estou pensando no intervalo 0,2. Então, deixa eu pedir aqui que eu só quero uma parte da função. Quero a função f de 0 até 2. Então, eu só quero isso aí da função. Então, é só esse pedaço aqui, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou só deformar aqui. Vou pegar esse ponto. Vou pegar a origem, tá? Vou passar a reta aqui que liga esses dois pontos. Beleza? Tá aí essa reta. Essa aí é a reta secante, tá? Eu disse que existe alguma reta aqui que é paralela a essa reta secante. E essa reta eu achei. Ela acontece nesse ponto de abscissa 2 sobre raiz de 3. Então, eu tenho que pegar esse cara, 2 sobre raiz de 3, e marcar no gráfico, tá? Então, vamos ver. Deixa eu ver onde é que está ele. X igual a 2 sobre o raiz de 3. Deixa eu pegar essa interseção aqui. Bem aqui, ó. Acontece nesse ponto. Deixa eu esconder agora isso aqui. Acontece nesse ponto aqui. Se eu passar a reta tangente por esse ponto, essa reta tangente vai ser paralela a essa reta secante. Bora pedir para o GeoGebra fazer isso. Tá aqui, ó. Eu quero a reta tangente que passa por esse ponto, que é tangente a essa curva. Tá aí, ó. Entenderam? Lindão, né? Lindão. Tá aí a reta tangente que a gente estava procurando. Essa reta tangente é paralela àquela reta secante. Tá bom? Então, esse é o teorema do valor médio. Tá? Muito bem. Vamos para a nossa revisão da prova. Vamos lá. Dicas, né? Dicas preciosas. Dica número 1. Essa é infalível. Estuda. Dica 1. Né? Essa é espetacular. Né? Essa não pode falhar. Se você estudar, você fecha. Porque é o segredo, né? Estudou, você fechou. Né? Dica número 2. Né? Se tu não estudar, tu zera. Essa é a dica 2. Né? Vamos para... Dica 3. Então, as dicas mais preciosas já foram dadas. Dica 3. Quase tudo que está na sua prova foi dado em aula. Quase tudo. Quase tudo. Dica número 4. A aula de hoje não está na sua prova. Que falsidade de vocês, né? Eu não quis dar essa dica antes, porque se eu falo isso antes, todo mundo vai embora. Então, eu vou embora, não quero assistir essa aula de hoje. Né? Mas esses conteúdos eu vou cobrar na próxima prova, tá? Porque isso eu compreendo que é um conteúdo super importante, mas que vocês teriam pouco tempo para estudar. Mas eu vou cobrar ele na próxima prova. É essa que é a surpresa da próxima prova. Tá? Então, a próxima prova vai ter o conteúdo da semana que vem e mais esta aula. Tá? Então, teorema de Euler e teorema do valor médio vai estar na próxima prova. Combinado? Tá? Diga. Aula de segunda? Mas é claro. Mas é claro que está na prova. O que foi que nós vimos na aula de segunda?
Aí tem gente que diz, professor, eu esqueci, isso é passado. Oi? Pontos críticos é o que está na tua prova. Pontos críticos, tá? Então, vai ter na tua prova pontos críticos. Tem, não lembro agora, se 4 ou 5 questões de pontos críticos. Eu te dou funções e você tem que determinar os pontos críticos da função. Como é que se determina ponto crítico de uma função? Vamos lá, eu vou pegar uma função aqui qualquer. F de x igual a 5x mais seno de x. Suponha que eu te dou essa função. Beleza? Eu digo assim, ó, determine os pontos críticos dessa função. O que tu tens que fazer? Tu tem que derivar, certo? Você deriva essa função. Quanto é a derivada de 5x? 5. Mais, quanto é a derivada do seno? Cosseno. Só tem gente safa aqui. A derivada do seno é cosseno, né? Para ser ponto crítico, a derivada tem que ser o quê? 0. Então, tem que ser isso aqui, 0. Tá? Aí eu te pergunto, 5 mais cosseno de x dá 0. Então, vai ficar cosseno de x igual a menos 5. Quem é o x que o cosseno dá menos 5? Tu não viaja. Não existe. Não existe porque o cosseno ele varia entre menos 1 e 1. Não tem como um cosseno ser igual a menos 5. Então você diz, essa está na mão. Essa função não tem pontos críticos. Deu para entender? Aí você escreve aqui, ó, não existe x que satisfaça isso. Aí você escreve, essa função não admite pontos críticos. Ficou claro? Ou você achava que toda função tem ponto crítico? Não tem. Não é toda função que tem ponto crítico. Uma função, por exemplo, a função afim. A função afim, a derivada da função afim não é o coeficiente angular? E a definição da função afim, o coeficiente angular não pode ser 0. Então, não tem ponto crítico na função afim. Deu para entender? Tá? Então, não vão com essa mentalidade de que se eu peço para você determine os pontos críticos das funções, você achar que toda função que eu coloquei lá tem ponto crítico. Pode ser que não tenha. Eu não lembro agora, mas acho que tem alguma lá que não tem. Tá? Muito bem. Oi? A função constante? Qual é a definição de ponto crítico? Me digam, o que é um ponto crítico de uma função? Ou a derivada não está definida, ou a derivada é 0. Derivada da função constante? 0. Ela não tem taxa de variação dela é nula, né? Então, todo ponto da função constante é ponto crítico. Ela tem infinitos pontos críticos. Ok? Porque a derivada sempre dá 0. Tá? Muito bem, então, vocês pode aparecer na sua prova, né? E vai, e deve ter o seguinte. Determine o ponto crítico da função f de x igual seno hiperbólico de x. Lembra que eu disse que eu ia cobrar tudo? Eu disse quase tudo, né? Então, como é que eu acho os pontos críticos do seno hiperbólico de x? É só eu esquecer seno hiperbólico, eu lembrar quem é o seno hiperbólico, tá? Quem é o seno hiperbólico? Quem é? É e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, certo? Função exponencial, tu não sabe derivar? Tu sabe derivar a função exponencial. Então, para tu não te enrolar, faz o seguinte, deixa esse 2 bem aqui e deixa esse 2 bem aqui. Porque tu sabe derivar exponencial e tu sabe derivar a diferença, né? Então,
Então, a derivada disso aqui, derivada da exponencial não é ela mesma? Vai ficar ela mesma sobre 2. Menos, derivada da exponencial com um sinal negativo. Vai ficar o quê? Não vai ficar positivo? Vai trocar esse sinal bem aqui, ó. Vai ficar e elevado a menos x, certo? E você sabe que isso aqui é quem? É o cosseno hiperbólico, mas não te interessa, né? Tu queres saber onde é que isso vai dar zero. Então, tu vais atrás. Quando é que é filhinha de x? Dá zero. Então, tu pega isso aqui e iguala a zero. E elevado a x sobre 2, mais e elevado a menos x sobre 2. Isso igual a zero, certo? Não? Mas é isso que a gente está atrás, para saber se dá ou não. A gente quer saber se vai dar. Então, vamos lá. O 2, o que é que tu fazes com o 2? Tu pode cancelar esse 2, não pode? Quem não está dividindo não vai passar multiplicando? Né? Então, continua. Faz a tua continha todinha. Então, ó, vai ficar e elevado a x igual a e elevado a menos x. Certo? Tá bom? Só que ele está positivo aqui, passa para o outro lado negativo, né? Não é isso? Bora ajeitar esse negocinho aqui? Vamos fazer o seguinte, vai ficar menos 1 dividido por e elevado a x. Certo? Tá? Que vai chegar na suspeita do nosso colega. Olha, ficou assim, pega esse cara aqui e passa para cá. Vai ficar e elevado a x ao quadrado, não vai? Tá bom? Isso igual a menos 1. Pode? Não. O que isso significa? O que isso significa? Que não tem ponto crítico. Entendeu? Que é a suspeita do nosso colega, que não tem ponto crítico. Mas não coloca só não tem. Vai justificando tudinho. Beleza? Se vocês sacarem que a função não tem ponto crítico, exiba porque não tem ponto crítico. Se você saca que tem ponto crítico, exiba o ponto crítico. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem, então tá aí mais um probleminha. Um outro mais elegante que esse, né? Vamos derivar a seguinte função. Vamos derivar essa função, onde esse k é um número real. Tá? Quem é a derivada dessa função? Mas eu quero que você derive e diga qual a regra de derivação que você está utilizando. Qual é a regra? Derivada da soma. Derivada do quê? E derivada de função elevada a função. Tá? Ou você escreve isso, derivada de uma função elevada a uma função, ou você escreve a regra da derivação mesmo. Tá? Como é que é essa regra? Vou escrever bem aqui. Se você tem uma função elevada a uma função, como é essa regra de derivação? Quem lembra? É a própria função, não é isso? O que mais? Vezes o quê? G de x vezes o logaritmo natural da f de x. Derivada. Tá bom? Essa é a regra. Escreva essa regra lá. Tá? Escreva ela. Muito bem. Então, se tu queres derivar essa função, tu tem que usar aqui a derivada da soma, porque tu tem duas funções, e mais essa regra. Tá? Derivada de k dá o quê? Zero. Não preciso nem escrever. Agora, a derivada desse é ele mesmo, vezes o expoente, vezes o logaritmo natural da base. Derivada. Tá bom?
Aqui tu não vai precisar escrever agora que tu vai usar a regra do produto, porque tu já escreveu essa regra. Nessa regra já está implícita que tu está usando a regra do produto depois. Tá bom? Então isso aqui é igual x elevado a x vezes. Aqui, derivada de x é 1 vezes o logaritmo natural mais x vezes derivada 1 sobre x, tá? Cancela o x. Isso aqui vai ficar x elevado a x vezes o logaritmo natural de x e cancela aqui 1. Tá bom? Então essa é a derivada, tá? Tem na sua prova também uma questão. Nós estudamos taxas relacionadas, não estudamos? Pois bem, tem uma questão de taxas relacionadas lá. Não esqueça que taxas relacionadas nunca é te dado uma equação. Não é te dado a equação, tá? Se não é te dado a equação, tu tem que sacar qual é a equação. Vamos lembrar, por exemplo, se o problema estiver falando de cilindro, certamente ele deve estar falando para você de volume do cilindro, né? Você tem que lembrar a fórmula do volume do cilindro. Se estiver falando de esfera, você tem que lembrar da fórmula do volume da esfera. Se estiver falando de um retângulo ou de um quadrado, certamente ele está falando da área desse objeto, tá? E você tem que perceber qual a taxa que ele está te dando, tá? Então, primeira sacada, saber qual é a fórmula que tu vais usar. Se é um volume, se é uma área. Essa é a primeira sacada. Segunda sacada, qual é a taxa que ele está te dando? Essa taxa pode ser a variação de um lado de um quadrado, pode ser a variação do raio de alguma coisa, entendeu? Você tem que perceber isso. E a terceira coisa que tu tem que perceber é o que ele está te cobrando. Qual é a taxa que ele está te cobrando? Vamos pensar. Se se trata do quadrado e ele te deu a taxa de variação do lado, certamente ele vai querer a taxa de variação da área. Se você está num cilindro, se ele te deu a taxa de variação do raio, certamente ele pode querer a taxa de variação do volume. Entendeu? Então, coisas assim. Pensa nessas coisas que tu vai conseguir resolver o problema, tá? Outra coisa que certamente está na sua prova é uma coisa assim. Bora se divertir. X², logaritmo natural do y mais tangente de y igual a x. E eu peço para você assim, quem é dy dx? Como é que você resolve esse tipo de problema? Derivação implícita, tá? Neste problema aqui, tu não precisa dizer quais regras de derivação você está usando. Só tem uma questão que eu peço para você me dizer qual é a regra de derivação, tá? Não é em derivação implícita, é naquela que vai estar escrito assim, ó, calcule a derivada e informe a regra de derivação. É só nessa, tá? Nas outras tu não precisa dizer que regra de derivação tu está usando, beleza? Então vamos lá. Quer determinar quem é dy dx? Vamos treinar a regra de derivação aqui. Como é que tu resolve isso? Aqui tu vai fazer o quê? Regra do produto e regra da cadeia, tá? Então, aqui vai dar 2x, derivada da primeira, vezes a segunda normal. Tudo bem? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada do logaritmo? 1 sobre y. Só que tem uma função aqui dentro, não tem? Então, a regra da cadeia agora, né? Vai aparecer dy dx, certo? Mais, quem é a derivada da tangente? É preguiçoso, né? Brincadeira. Pode colocar y', não tem problema, tá? Eu só não incentivo a escrever y', porque é muito natural vocês não perceberem que vocês colocaram a linha lá. E você acaba se perdendo no meio do caminho achando que está só y, entendeu? Então, se você colocar dy dx,
Dificilmente tu vai perder ele, mas se tu escrever só a linha em cima, tu pode perder pelo meio do caminho. Mas se fizer, não tem problema, tá? Mas se errar, vai ter. Então, mais, quanto é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Não esquece que tem uma regra da cadeia aqui. Então, vai aparecer um dy dx igual, derivada disso, 1. Tá bom? Agora, o que tu vais fazer? Vai isolar o dy dx, pegar esse cara aqui, passa lá para o outro lado, tá? Então vai ficar assim, ó, dy dx, tá? Colocando em evidência, fica o quê? Fica x² sobre y mais secante ao quadrado de y, isso é igual a menos 2x logaritmo natural de y. Tá bom? Ainda tem um lá, né? Então, 1 menos isso. Tá? E depois você pega esse cara que está multiplicando, passa dividindo, então você achou quem é o seu dy dx. Ficou claro isso? Tá? Então, essa é a derivação implícita. Só não vai deixar nessa linha aqui. Tá? Aí passa depois esse cara aqui dividindo, também tu não vai deixar aqui embaixo, não vai deixar assim, ó, x² sobre y, que vai ficar muito feio. Tá? Inverte logo, ajeita direitinho. Tá bom? Eu não vou ficar pedindo que você simplifique tudo que queira simplificar. Não, isolou dy dx direitinho já está ótimo. Tá? Muito bem. Tá bom, pessoal. Até a próxima semana e bom descanso. Tchau, tchau.